Queria deixar uma mensagem para vocês e às vezes a gente fica se perguntando como é que as coisas acontecem com a gente, porque eu estou passando por esse momento difícil no meu casamento, porque eu estou passando por um momento difícil com a minha saúde, tendo uma doença grave, porque eu estou passando por um momento financeiro difícil. E a gente se pergunta, a gente sempre se pergunta, né? Pô, mas por que isso acontece comigo? Será que Deus está do nosso lado? Será que Ele cuida da gente mesmo? Se você descobriu que está com uma doença grave, a gente fica perguntando, pô, por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Muita gente pergunta para mim e fala assim, pô, se Deus nos ama mesmo, por que acontece tanto essas coisas nesse mundo? Por que acontece tudo isso e Ele não faz nada? Deus, ele nos ama, Ele quer o melhor para você, Ele quer fazer coisas na sua vida que você não tem noção. Só que quando Ele criou o mundo e criou nós, os seres humanos, Ele também criou o livre-arbítrio. E Ele fala pra gente que a gente pode fazer o que a gente quiser. Só que a gente tem que saber o que é bom e o que é ruim. Se você tem um filho, se você tem um amigão ou um filho, se ele fizer alguma coisa que vai te desanimar, te deixar triste, qual o seu sentimento por ele? Tu vai ficar chateada, tu vai ficar bolada por ele não ter te escutado, né? E é a mesma coisa com Deus. Deus, ele quer olhar pra gente e falar assim, pô, cara, eu quero contar contigo. Pô, eu quero que você seja feliz. Só que você tem que fazer as suas escolhas, entendeu? Você tem o seu livre-arbítrio. E às vezes muitas pessoas botam a culpa em Deus, falando assim, pô, por que isso está acontecendo na minha vida? São as nossas escolhas que nos levam ao que a gente está passando. O que você planta, você colhe. Se você plantar, se uma pessoa, um indivíduo que rouba, que só rouba, rou- rouba, que fica roubando, assaltando todo mundo, o que ele vai plantar? O que ele vai colher se ele está só roubando? Ele pode plantar uma prisão, ele pode, ele pode colher um, uma morte, uma prisão. Pessoas podem pegar ele e bater nele muito, entendeu? Ele plantou o assalto, os assaltos, e agora ele está plantando, e ele agora pode colher algumas dessas coisas. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio e ele nos ama demais, ele te ama. E a mensagem que eu queria deixar para vocês está escrito em Romanos 8:31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas ofereceu por nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Será que Ele não vai te dar todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, foi quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Em todas essas situações, temos a vitória completa, por meio daquele que nos amou.
pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não esqueça disso. Deus entregou seu próprio Filho por nós. Tu teria coragem de entregar a sua mãe, o seu filho, o seu pai, por mim? Você não me conhece. Ou por um assaltante, ou por um estuprador. Mas Deus deu o seu Filho por nós, para todos. É as nossas escolhas que nos definem. É a nossa escolha que faz se aproximar dele. Então escolha estar próximo de Deus. Valeu? Abraço.